Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos. Eu sou a Bruna Ferraz e eu vou realizar aqui com vocês o estudo da noite de hoje. Eu queria pedir para que todos nós possamos asserenar os nossos corações, limpar o nosso campo mental, deixar de lado todos os acontecimentos de hoje, deixar de lado os problemas, os possíveis estresses, os noticiários, mentalizar Jesus e se colocar inteiramente abertos aos seus ensinamentos tão consoladores. Que na noite de hoje nós possamos receber cada um de acordo com a sua necessidade, através do estudo que vai ser realizado aqui. O tema de hoje é o jugo leve, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Na verdade, é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E para poder embasar esse estudo, eu vou ler um trecho do Evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador. Jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí tem o item 7, que é de onde vai realmente ser analisado aqui nesse estudo. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Espírito de verdade. É mais oportuno, né, para esse momento que a gente está vivendo, impossível esse texto. Como eu falei no início, são palavras sempre consoladoras, né, que Jesus nos traz, e ao mesmo tempo muito firmes. E esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento que a gente está precisando demais, né, desse tipo de amparo, desse tipo de auxílio, porque tudo que vem acontecendo está mostrando pra gente que as coisas que menos importam são as coisas da matéria, né? Tudo que é essencial agora está sendo almejado, né? Está sendo mais valorizado, coisas que talvez antes a gente não desse tanta importância, né? A gente agora
está se preocupando mais com a saúde, a gente quer ter saúde, né? A gente quer achar a cura para uma doença, a gente quer liberdade, a gente quer poder tocar nas pessoas, oferecer um carinho, né, de uma maneira que antes era tão banal, a gente fazia sem sentir, tocava o outro, abraçava, e agora nós estamos privados, né, de tudo isso. Existe uma causa, claro, e a gente está sentindo muita falta, né? De poder fazer essas coisinhas simples que a gente podia sair de casa. Então as pessoas estão bem mais preocupadas, angustiadas. E sem dúvidas que o grande remédio, né, para a gente atravessar essa fase de tanta dificuldade, de tanta preocupação, é o Evangelho, né? Toda essa doutrina consoladora, né? Através desses ensinamentos que Jesus vem trazendo para a gente. E é disso que a gente vai falar essa noite. Eu separei uns trechos aqui desse livro, né? Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E eu separei em tópicos, né? Para a gente ir analisando parte a parte. Qual a análise, na verdade, desse trecho do Evangelho? Então a gente começa assim, essa análise. Toda a terapêutica proposta por Jesus é libertadora, total e sem recuo. Ele não se detém à borda do problema, mas identifica-o, despertando o problematizado para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência, a fim de que não lhe aconteça algo pior, quais sejam a amargura sem consolo, a expiação sem alternativa, a imposição do resgate compulsório. Então Jesus, né, com essas palavras, especificamente essas que eu acabei de ler do Evangelho, o objetivo maior é exatamente quando ele fala em suavizar, né, as penas e acolher os aflitos, aqueles que sofrem, é na tentativa de mostrar qual é o recado, né, o que é o mais importante de ser entendido, primeiro pelo amor, né, ele quer evitar de todas as formas que a gente precise aprender pela dor, né, e a gente ainda tem muita dificuldade de valorizar as coisas, os ensinamentos, enquanto estamos bem, né? Infelizmente é através da dor, através do sofrimento que a gente estreita os nossos laços com a fé, com o entendimento de tantas coisas que são importantes. Então Jesus, o que ele quis, na verdade, com todas as ações, com todos as pregações, com tudo aquilo que ele trouxe, era mostrar, vocês podem aprender pelo amor. E até hoje, né? Até hoje é isso que ele diz pra gente, né? Com tudo que a gente vem lendo, né? Que a gente vem tentando esmiuçar, que a gente, através dos estudos, de toda a literatura que sai, né? Que é advinda aí desses ensinamentos, é isso que está sendo dito pra gente, né? Que a gente pode aprender pelo amor. Mas, né, de acordo com todas as nossas limitações, com as nossas imperfeições, com o nosso momento evolutivo, a gente ainda precisa passar pelo sofrimento, né? Não por uma imposição, mas por consequência das nossas atitudes. E aí, quando ele diz aqui que seria pior, né, a gente ter que passar por tudo isso de forma amargurada, sem consolo, a expiação sem alternativa e a imposição do resgate compulsório, ele está querendo falar sobre o nosso livre-arbítrio, né, que se nós quisermos, nós temos condições de fazer boas escolhas. Mas ainda assim, quando a gente não faz essas boas escolhas, a gente tem essa justiça, né? Essa alternativa de ter mais uma chance e mais uma chance, através de uma existência
ou através de várias existências, né, que seriam as várias encarnações que a gente tem como oportunidade. Porque as encarnações, elas são oportunidades, né, da gente crescer, da gente evoluir, da gente reparar os nossos erros, as nossas falhas. Então, Jesus nos oferece a oportunidade de fazer o melhor dentro das nossas escolhas, né, dentro do nosso livre-arbítrio. Mas ainda assim, quando a gente não alcança esse entendimento, né, pela nossa imaturidade espiritual, pela dificuldade mesmo, pela resistência, né, que a gente tem, ainda assim a gente recebe mais uma chance, né, e mais uma chance, sempre muito misericordiosa. E aí, seguindo no estudo, esse homem singular sempre foi definitivo na proposta da decisão de cada um, respeitando o livre-arbítrio, o direito de escolha que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena, que prosseguiriam no reino dos céus, ou demonstrando que através do sofrimento resignado, bem vivido, já se devassavam as fronteiras do reino, embora ainda no mundo físico. Ou seja, ainda na experiência aqui, né, na Terra, nós já podemos compartilhar das experiências crísticas, né? Na verdade, da misericórdia de Deus, porque como Ele respeita sempre o nosso livre-arbítrio, Deus nos deu, né, essa dádiva que é o livre-arbítrio, que muitas vezes a gente não sabe lidar. Nós temos a oportunidade de viver uma vida reta aqui na Terra. Embora a gente entenda que a felicidade não é desse mundo, a gente não precisa viver aqui de uma forma infeliz, de uma forma caótica, né? De uma forma pessimista. A gente pode fazer escolhas que nos levem a ter momentos felizes de acordo com a verdadeira felicidade, que é se voltar para tudo que é do espírito, que são os valores morais, que é a caridade, que é o amor, o perdão, o senso de justiça. É possível a gente viver aqui, a gente consegue, né, em doses ainda muito, muito pequenas, né, e de forma bastante homeopática, né, de uma forma mais lenta, a gente ainda consegue, só que ainda não é o nosso padrão, né? A gente sente raiva com muita facilidade, a gente se revolta com muita facilidade, a gente cai no erro, várias vezes o mesmo erro com muita facilidade, porque a gente é muito resistente. Mas a gente tem sempre a oportunidade, né? A cada dia que amanhece, né, é uma nova oportunidade da gente tentar. Não é só com uma nova encarnação. Aqui ainda, né? Vivendo o que a gente está vivendo, a gente tem a oportunidade de tentar de novo, de fazer o nosso melhor. Mas a gente ainda é muito resistente. A gente ainda precisa cair para aprender a andar, né? A gente tem uma necessidade muito grande de se justificar antes de assumir o nosso erro, quando a gente não responsabiliza o outro, né? E a grande proposta é exatamente essa responsabilidade. Se a gente não é capaz de assumir, né, os nossos erros, as nossas falhas, como a gente vai aprender com eles? Então, até a gente entender que a culpa é nossa e entender que a culpa, né, vamos botar aí responsabilidade, é nossa, é um longo processo, porque dói. Entender que aquilo que a gente fez de errado e que às vezes causa até uma consequência negativa para o outro, entender que a responsabilidade é nossa é muito dolorido. A gente tem dificuldade até de pedir perdão. Porque quando a gente pede perdão, a gente está de frente, né, para a nossa fragilidade, a gente está diante da nossa limitação. A dificuldade, muitas vezes, em pedir perdão para o outro é porque antes da gente fazer isso, a gente tem que se encarar. A gente tem que se desconstruir. E é preciso ser forte. É preciso ser muito forte. É preciso estar preparado para ficar frente a frente com as fragilidades, com as próprias falhas,
com aquilo que a gente quer negar o tempo inteiro, com o nosso lado sombra, né? Que Joana de Ângeles, ela tá sempre mencionando esse lado sombra que todos nós temos. São as nossas falhas. Então é possível a gente agir de uma forma reta, porque a gente já experimentou, a gente já experimenta, mas ainda realmente não é o nosso padrão. Essa visão de profundidade define o Messias Nazareno como a luz que veio ao mundo, e o mundo a recusou, preferindo a densidade do nevoeiro envolvente e alucinante. Ou seja, essa fala de que o mundo a recusou, né, essa verdade que Jesus nos trouxe, né, e está aí para a gente hoje, essa recusa tem a ver com as ilusões. A gente prefere viver de ilusão. Como eu falei há pouco, é muito difícil encarar a verdade, né, com tudo que ela representa, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dores, com todas as nossas frustrações. Então, muitas vezes, a gente prefere a ilusão, prefere se alienar, porque a verdade, ela representa crescimento. E aí, mais uma vez, esse crescimento geralmente vem através da dor. Quando, né, nós chegarmos num momento à frente e que tivermos mais consciência de quem somos verdadeiramente, né, pelo autoconhecimento, sem esses adiamentos, né, do encontro conosco, porque a gente adia muito esse encontro frente a frente, né? Antes da gente se encontrar com a gente quer se encontrar com o outro, a gente quer resolver a vida do outro, a gente quer dar solução, né, para as coisas do outro. É muito fácil aconselhar, é muito fácil você dar uma opinião para a vida de alguém. E na hora que a gente vai tentar resolver a nossa, o buraco é mais embaixo, né? As coisas já não fluem dessa mesma maneira. Porque só quem sente o problema sabe o quanto ele pode doer. Por isso que é mais fácil a gente dar uma solução, dar uma opinião para o outro. Porque a gente não está sentindo de verdade como ele sente. E por isso que a gente tem tanta dificuldade de encarar os nossos problemas. Exatamente pelo que a gente sente. A gente repele a dor, né? Se você sabe que tem uma superfície quente, né, ou você está diante do fogo, você não vai colocar a mão ali. Você vai se esquivar, porque sabe que vai se queimar, sabe que vai doer. E é assim que a gente faz com as nossas imperfeições. É assim que a gente faz com tudo aquilo que nos atormenta e, ao mesmo tempo, nos atrasa. Atrasa a nossa evolução, atrasa o nosso estado de verdadeira felicidade, o nosso estado de verdadeira comunhão com Deus. Nos coloca num lugar muito, muito concreto, muito materializado. E é isso que a gente tem que derrubar, é contra isso que a gente tem que lutar, contra as nossas más tendências, contra tudo aquilo que vai nos atrasar a evolução, com tudo aquilo que vai gerar adoecimento, com tudo aquilo que vai prejudicar o outro. São esses os nossos grandes desafios, né? Os nossos maiores rivais somos nós mesmos. Se nós conseguirmos nos superar, a gente vai ter muito mais facilidade para estender a mão para o outro. Enquanto a gente estiver competindo e a gente estiver querendo superar o outro, a gente não vai muito adiante. Porque os nossos maiores desafios são as nossas dificuldades. Né? São as nossas falhas, os nossos erros. Sóbrio e austero, sem dureza ou crueldade, sempre compassivo, mas não conivente, demonstrou pelo exemplo como viver-se em equilíbrio e morrer-se em serenidade, mesmo que através de qualquer sofrimento imposto. Jesus, ele tinha uma integridade, né? Tinha, não tem.
uma integridade como nunca se viu, né? Uma autoridade moral que permitia a ele ser único o tempo inteiro. Ele não agia de acordo com as conveniências, né? Até porque ele não tinha conveniências, ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, um objetivo. E, na verdade, a gente tem muita dificuldade, né, de manter essa integridade. Existe um padrão, né, eu poderia dizer, muito natural do ser humano, que é agir de acordo com alguma conveniência, o famoso dançar conforme a música, que pode ter o seu lado positivo, né, no sentido de adaptabilidade, né, de flexibilidade, mas em se tratando da moral, né, em se tratando dessas coisas essenciais, né, que eu estou me referindo, e que são as coisas, né, que Jesus nos traz, a gente tem que ser íntegro, não tem que agir com conveniência. É uma coisa muito comum que a gente ouve, né, e ouve e fala também, sobre a mentira, falar assim, não, mas é uma mentira para o bem. Não existe mentira para o bem, né? E essa era uma conveniência que Jesus não tinha. Ele estava sempre com a verdade e ele trazia sempre a verdade. E se essa verdade fosse doer em alguém, era isso que ia fortalecer. E a gente muitas vezes, quando usa o argumento dessa mentirinha do bem, dessa mentira que vai ajudar, dessa mentira que vai poupar, a gente está subestimando o outro. Já parou para pensar nisso? A gente está subestimando. Porque a gente está partindo do princípio que a gente precisa mentir para que aquela pessoa suporte uma situação ou para que ela não fique pior. A gente não está dando o direito de que ela aprenda com aquela situação. Nossa, eu mesma já me vi nesse lugar muitas vezes de querer poupar o outro. A gente não tem esse direito e a gente também não tem esse poder. Por que a gente aguenta e o outro não? Né? E eu não estou falando de faltar com a caridade, eu estou falando exatamente de dar o direito do outro crescer com aquela dor, com aquela informação difícil, com aquela realidade. Muitas vezes a gente erra, né, achando que está ajudando. Muitas vezes a gente querer poupar demais o outro faz com que ele se mantenha frágil. A questão é a forma como a gente coloca, né? Quando você coloca qualquer situação, seja através da sua fala, através de uma atitude, com generosidade, com amor, aquela verdade ela vai ser processada, por mais dura que ela seja. Aquela realidade, ela vai ser processada de uma maneira muito mais leve, que é a proposta de Jesus, né? Ele não tinha proposta de agredir com a verdade dele. Era a proposta de salvar. E nós, né, achando que estamos ajudando, que estamos sendo benevolentes, a gente se esconde atrás dessa mentira do bem. E acaba se corrompendo, né? Acaba se colocando num lugar de conivente com aquele erro, né, ou com aquela situação. Então é uma coisa para a gente pensar, são atos que a gente vem adotando, né, ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, que a gente sempre viu assim, que às vezes a gente ouviu dos nossos pais, né, uma mentirinha inocente, e a gente continua reproduzindo isso sem refletir, sem analisar as consequências e os malefícios disso. Muito provavelmente pode acontecer uma situação que amanhã mesmo eu pense numa mentirinha inocente, numa mentirinha para poupar alguém, porque a mudança não é fácil, a gente não muda de uma hora para outra. Aliás, toda mudança que acontece assim de uma hora para outra, muito repentina, ela é preocupante. A verdadeira mudança de padrão, de hábito, de comportamento, ela é gradativa. Né? A gente não existe um salto da noite para o dia.
um passo de cada vez e muitas vezes passos lentos. Mas o importante é que a mudança aconteça e que a transformação seja constante. A gente não tem que ter pressa de mudar, a gente tem que mudar. E a gente tem que fazer por onde? A gente quer o resultado, mas a gente não quer agir para o resultado. E a gente tem essa necessidade do imediatismo. Então é muito importante que a gente se concentre naquilo que é necessário modificar. E para isso, não tem como eu não falar de novo no autoconhecimento, né? É a gente realmente se entender como a gente funciona, né? Como a gente sente, como a gente reage. A gente vem reagindo mais ou vem agindo mais, né? A gente está acomodado, né, esperando as demandas, ou a gente está saindo do nosso lugar, né, daquela zona de conforto, para demandar alguma coisa. De preferência, alguma coisa boa, positiva, né? Demandar perturbação, desequilíbrio, não. Não precisamos de novos débitos, né? A gente já tem bastante. Então é importante essa desconstrução, né? É importante que a gente saia desse padrão automático de repetir coisas que aparentemente, né, não causam nenhum mal, mas que também não ajudam a gente a progredir, né? Que não são úteis de verdade. A gente fica ali no raso o tempo inteiro. E a vida, a existência, ela é muito mais profunda, né? Nós é que sentimos com as nossas dores e os dissabores. Só assim que a gente consegue sentir a profundidade. O espírito é eterno e a relatividade temporal é sempre sucedida pela sua eternidade. Ou seja, aqui a gente pode entender a própria questão desse imediatismo, né? Diante de uma vida eterna, por que tanto imediatismo em coisas que não vão agregar nada de positivo em toda essa nossa trajetória? Né? Por que não fazer bem feito, ainda que leve tempo? Tempo a gente tem. Não quer dizer, gente, com isso, que é pra gente se acomodar, não. Eu tenho muito tempo, então vou ficar aqui descansando mais um pouquinho. Não. É pra gente fazer as coisas, leve o tempo que levar, mas que faça consciente, que faça com propósito, que faça com empenho. E não mais ou menos, e não aquilo que a gente faz porque ouviu lá na casa espírita, ouviu numa palestra, ou leu num livro. Não é simplesmente fazer porque foi ditado, mas porque a gente entendeu o sentido disso. Mas porque a gente sentiu que precisa. E que de fato é isso que nos cabe. A gente está aqui para isso. Mesmo a gente não tendo entendido tudo, a gente já sabe que a gente está aqui para isso, para fazer o melhor, para fazer bem feito, para fazer com entrega, com responsabilidade. Então a gente não precisa ter a urgência do imediatismo, mas é importante a gente agir. Agora, né? Aí vamos usar aquele ditado, não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Mas sem ilusões, sem esses saltos que a gente acha que vão resolver a vida do dia para a noite. Não é assim que funciona, né? É importante ter consciência. Agir com otimismo, mas muito realismo. Né? Não criar falsas expectativas, nem na gente, nem no outro, né? Porque a gente vive numa comunidade, a gente vive em conjunto. Então, tudo que a gente faz reflete no outro. E a gente tem que entender a responsabilidade daquilo que a gente passa adiante, a responsabilidade das nossas palavras, a responsabilidade das nossas ações. Às vezes, você não precisa falar nada para ninguém, mas tenha certeza que tudo que você está fazendo está sendo visto por alguém. E você pode estar sendo uma inspiração para alguém, querendo ou não. Alguém pode estar olhando para você, pode estar se identificando com você e se inspirando em você. E aí eu pergunto, o que você está inspirando nas pessoas? Né? Como eu falei, a gente não vive sozinho, a gente vive em comunidade. Então a gente tem que pensar nas nossas ações, no nosso livre-arbítrio, mas não pode esquecer que as nossas ações podem gerar um impacto diretamente na vida de quem está à nossa volta.
eu diria até na vida do planeta, né? Uma ação, de alguma forma, vai impactar também no planeta. Feliz aquele que opta por experimentar o bem-estar no momento em que respira e entende. Desditoso aquele que, conhecendo a forma para tornar-se pleno, despreza a oportunidade, aguardando os impositivos inevitáveis da sujeição e do sofrimento para resolver-se pelo adquirir o que rejeitara anteriormente. Enfim. O que esse conjunto de palavras, né, quer dizer pra gente? É a questão de, resumindo, né, aprender, a gente escolher aprender através do sofrimento. Geralmente, a gente tem uma primeira intuição quando acontece alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa errada. É muito comum a gente ouvir, né, esses relatos, e acredito que vocês vão se identificar. Quando a gente vai fazer alguma coisa, e aí parece que tem aquela vozinha lá do fundinho, né, que diz pra gente não fazer daquele jeito, que aquilo ali vai dar errado. Mas a gente insiste numa teimosia ignorante em fazer aquilo que a gente pensou da primeira vez, no impulso, né, aquela atitude impulsiva. E a gente ignora essa vozinha lá do fundo, da nossa consciência, que tá ali, que sabe que aquilo tá errado. E aí a gente faz e erra. Aí a gente paga para ver e sofre as consequências. Aí, depois que a gente sofre as consequências, a gente resolve aprender. E às vezes a gente sofre as consequências várias vezes, porque a gente repete o mesmo erro várias vezes. Só que a gente tem a chance de repensar, de reavaliar quando vem uma atitude impulsiva e como a gente é comandado pelos nossos impulsos. E junto desses impulsos vem aquelas famosas más tendências, que tanto atrapalham a gente, que tanto sabotam a gente. Através das nossas escolhas, né? Que isso fique bem claro, é a autossabotagem. Então é importante a gente pensar nisso. A gente tem que ficar mais atento a essas coisas que não são tão palpáveis. A gente não precisa ficar esperando aquelas respostas diretas em neon, com uma seta, né? Dizendo pra gente qual é o caminho. A gente precisa aprender a enxergar nas entrelinhas, que é essa intuição que a gente respeita muito pouco, porque a gente é tão apegado à matéria que a gente quer as coisas concretas o tempo inteiro. E os sinais, a gente tem sinais o tempo inteiro. A gente tem sinais através de alguém que chega pra gente e fala alguma coisa, através de uma leitura, até através de uma rede social, quando você abre ali uma mensagem, né, que tá querendo te dizer alguma coisa. Gente, eu não tô falando de nada místico, não, e que a gente tem que ficar atento a sinais ocultos, não é nada disso. Eu tô querendo dizer que a gente é o tempo inteiro amparado. O tempo inteiro a gente recebe o auxílio, seja através, né, de uma pessoa muito querida, de uma pessoa próxima, às vezes até de uma pessoa que a gente nem conhece. Mas a gente é tão focado só naquilo que os olhos podem ver, né, os olhos físicos, que a gente ignora. A gente ignora a gente mesmo, a gente ignora aquela vozinha que vem lá do fundo, né? Então, por quê? Por que essa insistência em ceder a esses impulsos? É um questionamento que a gente tem que fazer. O que acontece? Que necessidade é essa de errar? A gente está querendo chamar a atenção de quê? Porque quando a gente insiste no erro, analisa comigo, a gente tem uma chance maior de ser vítima. E se a gente é vítima, se a gente se sente, né, vítima, a gente não precisa se responsabilizar. Será que é isso? Né? Será que a gente pode entender por esse caminho? Só que, em algum momento, a gente sabe que vai ter que se responsabilizar sim.
Por que adiar, né? Aí vem aquela história da procrastinação que as pessoas tanto reclamam. É uma questão muito comum, né? E aí vem essa ansiedade que toma conta da gente. Como aumentaram os casos, né? Claro que a gente tem uma justificativa agora em relação à pandemia, mas eu tô falando assim, na última década, como aumentou de forma significativa e preocupante o número de pessoas ansiosas, diagnosticadas. Não estou falando dessa ansiedade que a gente tem, que é natural, né? Que é inerente ao ser humano. É uma ansiedade muito aumentada. Uma ansiedade que a gente entende como adoecimento. Essa urgência, essa vontade de sair correndo não sei para onde. Fugindo de quê? Fugindo da gente. Fugindo de todas aquelas coisas que a gente tem medo de descobrir, porque a gente sabe intuitivamente, está lá no nosso espírito, que a gente tem muita coisa para resolver e que a gente não vai poder fugir para sempre. Então é importante a gente refletir de uma maneira mais profunda e mergulhar mesmo em tudo que a gente tem lá dentro. Não viver nesse raso, né, nesse superficial, se preocupar tanto com coisas que, quando a gente retornar para a nossa verdadeira vida, né, para a nossa pátria espiritual, a gente não vai levar, nada disso vai importar. E a gente briga às vezes, perde tempo com coisas que são tão transitórias, né, e que não faz sentido algum. Então essa reflexão é exatamente uma oportunidade para a gente parar e mudar o curso, né? Esse caminho aí não está muito legal. É como se a gente estivesse num caminho que fica dando voltas, né? E sai no mesmo lugar. Mas todos os dias, a cada instante, a gente tem a chance de mudar essa direção através do nosso livre-arbítrio. Então é importante a gente entender que se eu estou errada, se eu estou com algum problema, eu não preciso me conformar com isso. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil. Mas é muito possível. É muito possível. E a gente tem 1000 oportunidades, né? A gente tem esse amparo que eu falei o tempo inteiro. A gente não está sozinho nunca. Em nenhum sentido. Sob outro aspecto, ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Antes, convidou todos a fazerem a sua parte, a se responsabilizarem pelos próprios deveres, tornando-se o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertencem, como mecanismos falsos para atrair ou gerar adeptos convertidos em torno da sua pessoa. Ou seja, Jesus nunca colocaria numa rede social uma realidade que não é a dele. Talvez ele não se utilizasse nunca de um filtro. Gente, não é uma crítica, tá? É só uma analogia à realidade que a gente tem hoje. Jesus era daquele jeito que ele se apresentava. Ele realmente não precisava maquiar o seu propósito, iludir. E se a gente parar para analisar, a vida que a gente vive hoje, ela está um pouco longe de ser uma vida de verdade. Exatamente porque as pessoas, elas têm uma necessidade de vender uma imagem, algo que não é real. Todo mundo quer sair bem na foto, né? Literalmente. Todo mundo quer vender um peixe, né? Grande, bonito, que é equilibrado, tem bom senso, é feliz o tempo inteiro. E ninguém é assim. E se a gente não começar a assumir que a gente não é assim o tempo todo, vai ficar muito difícil começar a promover qualquer mudança,
Porque cada vez que você acredita nisso, que você prega, né, nessa felicidade o tempo inteiro, e né, estão aí as redes sociais para mostrar isso, mais escravo a gente vai ficar dessa imagem que está sendo vendida e que as pessoas estão comprando. E aí vira uma ilusão geral, porque pessoas sofrem porque acham que todos são felizes menos ela, pessoas sofrem porque estão aprisionadas nesse rótulo, né, de certinhas, de bem resolvidas, de pessoas equilibradas o tempo inteiro. E aí a gente não chega a lugar nenhum. Né? A gente volta para aquela situação que eu falei de andar em círculos. E a proposta de Jesus é o oposto, é tipo, sejamos quem somos realmente. Né? Sem apontar dedos. Porque o medo, na verdade, da gente se mostrar com todas as nossas limitações e imperfeições é medo dos dedos apontados, né? Medo da crítica, medo de ser rejeitado. E uma coisa muito triste que está acontecendo agora é essa cultura do cancelamento, né? Não sei se vocês estão atentos a isso. Isso é um termo que usa-se muito hoje nas redes sociais, né? Quando uma pessoa faz algo que um determinado grupo não gosta ou que politicamente, né, não seja correto, enfim, ela simplesmente é cancelada, como se ela não existisse mais. Desculpa, como se ela não existisse mais. Então é assim, se eu não gosto de alguém, se alguém me incomoda, eu simplesmente cancelo? É assim que a vida acontece? É mais uma ilusão, e uma ilusão muito cruel, né? As pessoas não podem ser canceladas. Cadê a tolerância? Cadê o respeito? Cadê a paciência? Né? Então é importante que a gente se veja como a gente é, e por que não se mostrar como a gente é? Né? A gente se mostra como gostaria de ser, ou como gostaria que o outro visse a gente. E eu não estou falando isso aqui para vocês porque eu acho fácil fazer isso. Não, não acho fácil. Mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Que seja de entender que é difícil, mas que juntos podemos. Se eu começo a fazer isso hoje, se isso não dá certo, eu vou tentar amanhã de novo. E eu vou tentar de novo. E aos pouquinhos a gente vai se sentindo mais livre. As pessoas que têm a experiência de ter uma vida mais simples, e aí eu tô falando em todos os aspectos, né? De descomplicar, de ter menos conflitos, elas se sentem muito mais leves, muito mais libertas. Porque no final é isso que fica, é isso que importa, né? A relação que a gente tem com as pessoas, aquilo que você aprendeu, aquilo que você ensinou, isso fica. Né? Isso vai junto com o espírito. Isso você pode levar. Eu posso levar. Cada um de nós pode levar. Agora, as coisas que a gente às vezes tanto se incomoda e que a gente perde tanto tempo, que a gente acumula, nada disso a gente leva. Será que tudo isso que a gente vem acumulando, que a gente vem construindo na nossa vida material é tão importante assim? Será que a gente precisa levar tanto tempo para essas coisas? Eu não estou dizendo que sim nem que não. Na verdade, é uma provocação, é uma reflexão mesmo. É para pensar, cada um dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, assim como eu estou pensando dentro do meu contexto, da minha vida. Será que todas as coisas que eu invisto tanto tempo, elas são realmente essenciais? São aquelas coisas que eu preciso para ser verdadeiramente feliz? Ou são as coisas que eu criei para me alienar, para me iludir? Para eu não encarar aquilo que realmente importa. Vamos refletindo aí. Diferindo de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes aberrantes para chamar a atenção, mantendo-se sempre o mesmo, preservando o critério da seleção natural pelo mérito de cada discípulo que se lhe associasse ao ministério. Né? Ou seja, respeito a quem cada um é. Não é tentar mudar para aceitar, não é tipo, olha, você tem que ser uma pessoa diferente para me seguir. Jesus respeita quem a gente é, porque ele tem paciência, porque através do amor ele sabe que a gente vai se transformar para melhor, mas ele não exige isso.
Ele não nos cobra, coisa que a gente faz o tempo inteiro por muito menos, né? A gente cobra do outro o tempo inteiro. A gente quer que as pessoas se adaptem a gente. A gente quer que as pessoas sirvam ao nosso desejo, à nossa expectativa. Por que que a gente acha que tem o direito de fazer isso, né? Não obstante, ele permaneceu fiel ao seu compromisso, sem o alterar, para iludir ou arrebanhar simpatizantes. Ou seja, né? Autoexplicativo. Sua austeridade e misericórdia conquistavam naturalmente sem promessas mentirosas, nem concessões inúteis, dando o primeiro sinal para o despertar para a verdade, passo indispensável para futuras revoluções internas que seriam operadas no cerne de cada qual. Ou seja, a verdade que Jesus sempre defendeu é aquilo que vai tocar internamente cada um. E era o que tocava, né? Todos que seguiram Jesus, na época em que Jesus esteve na Terra, e todos hoje, atualmente, que seguem Jesus, né? Todos nós como cristãos, a gente segue porque foi tocado de alguma forma pela sua palavra, né? Pelo seu ensinamento. Acessou um lugar muito íntimo na gente e que faz a gente acreditar que deve continuar nesse caminho, deve continuar seguindo. Essa intuição que a gente não precisa de coisas muito concretas para entender. As palavras de Jesus, elas são o nosso alimento espiritual. E a gente absorve esse alimento, que como eu falei, não é nem um pouco palpável, e se sente fortalecido. E a gente se fortalece espiritualmente, se fortalece psiquicamente e fisicamente também. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, ainda não totalmente reconhecida pela psicologia profunda como o homem de palavras claras, de ensinamentos sem dubiedades, de vivência sem recalques ou fugas. Ou seja, é o complemento do que eu tinha falado agora há pouco, né? A gente precisa de muitas ilusões. E Jesus vem mostrar pra gente que não. Que se a gente encarar a verdade, a mais dura que for, ele tá ali do nosso lado, como nosso consolador, como alguém que vai estender sempre a mão. E que a gente não precisa ter medo, que a gente não vai cair. Esse é o grande recado dele. E que fica até hoje, né? Sendo o caminho único para chegar-se a Deus, não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, com essa fala, né, Jesus mostra que ele acolhe a todos. Basta a gente pensar, todas as pessoas que seguiam Jesus, que andavam com Jesus, né, ele não discriminava ninguém. Pelo contrário, né? Ele acolhia aqueles que eram rejeitados, aqueles que viviam marginalizados, aqueles que eram discriminados. E a gente, né, com uma condição moral infinitamente inferior, se sente no direito de julgar, de criticar, de marginalizar, de rejeitar, de cancelar as pessoas. Basicamente, né, o ensinamento dessa noite é para mostrar para a gente que a gente pode sim seguir as orientações de Jesus de uma forma bem real, que isso não está tão distante. Porque a gente lê o Evangelho, né, a gente às vezes fica até desanimado de pensar, nossa, eu estou tão distante disso. Mas são mudanças pequenininhas, são pequenas atitudes que a gente passa a ter, pequenas correções que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa forma de falar, na nossa forma de olhar para o outro. Quando a gente ouve uma história, por exemplo, ou quando a gente ouve uma fofoca e a gente já faz um julgamento, naquele momento a gente perceber e pensar assim, epa, será que é desse jeito que eu estou interpretando? A gente não sabe como é a dor do outro.
A gente não tem o direito, né, de se apropriar da verdade do outro, fazendo as nossas próprias interpretações. Então são coisinhas pequenininhas que a gente começa a mudar no nosso dia a dia, na nossa postura. Que tal a gente começar silenciando mais? A gente tem uma necessidade de falar o que a gente pensa, de dar a nossa opinião, de dizer o que o outro tem que fazer. Vamos silenciar mais. Vamos fazer mais uso da água da paz. Por falar demais, a gente muitas vezes machuca, fere, né? E a gente fala coisas desnecessárias. Será que de tudo que a gente fala, tudo é aproveitado? Então é melhor a gente pensar na qualidade do que a gente fala e não na quantidade do que a gente fala. Falar com mais consciência, falar com mais responsabilidade. Tentar ser com o outro tão benevolente quanto nós gostaríamos que fossem conosco. E entender que não é pra gente julgar. Essa não é a nossa tarefa. A gente não tá aqui para isso. A gente está aqui para se melhorar. A gente está aqui para caminhar junto. A gente não está aqui para competir. Então que a gente possa entender que essas pequenas mudanças vão gerar essa verdadeira felicidade, que é o que a gente vai levar sempre, né? O nosso espírito. Tudo que é do corpo, tudo que é da matéria, vai perecer com o corpo. Realmente a gente não vai conseguir levar. Não adianta acumular, né? Então que a gente absorva esses ensinamentos, né, de Jesus, que a gente assuma a nossa condição de ser frágil, de ser falho, mas querendo melhorar. Não é assumir para se conformar, é ter a aceitação, é saber que até o sofrimento, como a gente vem tanto, né, acompanhando, estudando na própria doutrina espírita, que o sofrimento vem para nos ensinar, muitas vezes é consequência das nossas falhas e que a gente ainda vibra para aprender através da dor. Mas a gente pode mudar isso a qualquer momento. Primeiro a gente tem que querer. E o segundo passo depois de querer é fazer. A gente não pode esperar que alguma coisa aconteça. A gente não pode esperar uma salvação que não foi... que a gente não tem uma participação. Nós podemos nos salvar através de todas essas instruções que a gente vem recebendo. Se cada um conseguir ser responsável por si, vai ficar bem mais fácil. Bem mais fácil a gente conseguir crescer junto. Se cada um cuidar do seu equilíbrio, a gente vai conseguir no coletivo, no todo, ter uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, consequentemente mais amorosa, mais caridosa. Principalmente a caridade moral. Então é essa reflexão que eu queria propor aqui. Exatamente que a gente pense que a gente está num momento ideal para a gente modificar várias posturas, para a gente realmente definir, quando tudo isso que está acontecendo agora passar, o que a gente quer que fique, que conduta a gente vai realmente assumir. A gente está tendo a chance de repensar e quem sabe, né, os próximos aprendizados daqui para frente não sejam mais através desse amor, né, esse amor gratuito, esse amor generoso que Jesus está aí nos oferecendo a todo instante. Quem sabe? Eu acredito que é possível. Eu tenho essa esperança, né, e juntos, todos nós juntos, podemos dar esse passo por nós e uns pelos outros, né? Amar o outro como a si mesmo. Eis o mandamento. Muito obrigada pela atenção. Deus abençoe a todos.